Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Game Winner, pessoal. E hoje a gente vai contar pra vocês, vai especular se o seu time do coração vai para os playoffs da temporada 2019 e 2020 do NBA. Bora com a gente, pessoal? Então, pessoal, eu vou começar falando da Conferência Oeste. Para começar esse vídeo, primeiro vou falar para vocês os times que não apresentam mais riscos de não se classificarem para os playoffs, pessoal. Bom, pessoal, os times que matematicamente é literalmente impossíveis não se classificarem são os seguintes: o Los Angeles Lakers, o Los Angeles Clippers e o Denver Nuggets, pessoal. Agora tem mais uns 4 times que eles são aquele 99% de chance, sabe? Eles teriam que perder praticamente todos os jogos e os outros teriam que ganhar todos os jogos. Então são aqueles times que, se você torce para eles, realmente não se preocupa, porque assim, é quase impossível eles não se classificarem para os playoffs. E esses times são, pessoal, o Utah, o OKC, o Houston e o Dallas. Esses 4 times, eles basicamente teriam que perder todos os jogos. E ali, mais ou menos, os times que estão em nono, em décimo, os 2 times que eu vou apresentar depois, teriam que praticamente ganhar todos. Então a gente sabe que é um negócio irreal, tá? A gente sabe que esse não é o tipo de coisa que vai acontecer. Então, se você torce para qualquer um dos times que eu acabei de listar, não se preocupem, porque eu tenho certeza absoluta que eles vão estar nos playoffs. Agora, pessoal, na Conferência Oeste, eu vou apresentar para vocês quem está disputando a 8ª vaga para os playoffs e qual é o time que tem mais chance para ganhar essa vaga, obviamente. O time que tem mais chance de ganhar essa vaga, obviamente, é o que já ocupa a 8ª colocação, que é o Memphis, tá? O Memphis, ele tem 32 vitórias e 33 derrotas na NBA, e para eles se classificarem em 8º lugar, eu vou explicar, né? Porque assim, a 8ª vaga é o seguinte: o 8º lugar ele precisa estar 4 vitórias à frente do 9º lugar, com 4 vitórias a mais. Caso ele não tenha essas 4 vitórias a mais, o que vai acontecer? O 8º e o 9º vão disputar uma MD2, ou seja, 2 partidas ali, e o 9º precisa ganhar 2 partidas consecutivas do 8º. Bom, o Memphis ele tem 32 vitórias, aí o 9º lugar tem 29 vitórias, pessoal, e eu vou pegar uma colinha aqui rapidão. O 9º lugar é o Portland com 29 vitórias, e ele vem seguido, vou continuar na colinha, vem seguido do Pelicans com 28, o Sacramento com 28 e o Spurs com 27 e o Phoenix com 26, pessoal. Mas o que acontece? Eu já vou eliminar algumas possibilidades aqui. Eu peguei ali o calendário do Memphis para poder fazer essa simulação, e o calendário do Memphis vai estar aparecendo exatamente aqui, tá, pessoal? Esse aqui é o calendário do Memphis e eu fiz as minhas suposições, tá, pessoal? E na pior das hipóteses, a gente vai trabalhar com a pior das hipóteses do Memphis, tá? Na pior das hipóteses, pro Memphis, assim, eu acho que não se classificar é se eles ficarem 2-6 nessas partidas. E aí vai resultar num 34-39. Então eles vão estar com 34 vitórias, pessoal. Na pior das hipóteses, obviamente. E aí, pessoal, eles com 34 vitórias, eles obrigariam, por exemplo, a equipe do Phoenix a completarem 4-4 nessa última fase aí. E a gente sabe que isso é algo que é completamente improvável de acontecer, pessoal. Então, na pior das hipóteses, pessoal, eu ainda acho que as chances do Phoenix são extremamente baixas. Aí, seguido do Phoenix, a gente tem o colinha. A gente tem o San Antonio Spurs, que está com 27 vitórias. Então, mesmo que o Memphis faça uma campanha péssima de 2-6, o Spurs ainda precisa fazer um 3-5 no mínimo para se classificar. Então, assim, na pior das hipóteses do Spurs, na pior das hipóteses do Memphis, o Spurs ainda teria uma chance, mas que eu também acho um pouco improvável, porque agora tem só 22 times na liga. Isso significa que são os que já estão nos playoffs e aqueles que têm chance de disputar. E se o Memphis não conseguiu fazer uma campanha suficiente para estar entre os 8 ali na regular season antes da quarentena, acredito que ele não vai conseguir esse desempenho, ainda mais agora com os times que são melhores que eles, que vão estar tão dedicados e tão afim quanto eles. Então também acho muito improvável que o Spurs se classifique.
Agora é a questão, pessoal. Sobrou 3. O Sacramento com 28 vitórias. Sobrou também o Pelicans com 28 e o Portland com 29, pessoal. Então é o seguinte, supondo que o Memphis terá uma campanha ruim, para colocar um Memphis aí, eu fiz isso aqui para simular caso o Memphis fizesse uma campanha ruim, porque se ele fizer uma campanha boa, ele vai se classificar e não vai ter como. Então eu surgi aqui com uma possibilidade do Memphis fazer uma campanha ruim para ver o que os outros times precisariam fazer para vencer. E eu acredito que, pessoal, que vai ter o jogo entre o oitavo e o nono dessa conferência. Por quê? Se o Pelicans, nessa pior das hipóteses, ou mesmo que eles fiquem 3-5 Memphis e eles terminem a temporada ali com 35 vitórias, o Portland precisa só vencer 2 partidas. Então acredito que o Portland vai conseguir e vai ser o nono colocado. Daí, tipo assim, se o 10º e o 11º estão 5 vitórias atrás ou também 4 vitórias atrás, não importa, porque daí é a disputa entre o oitavo e nono. Então, pessoal, o que eu acredito que vai acontecer aqui na Conferência Oeste, analisando ali que eu analisei os jogos do Memphis, eu acredito que pode ser um 2-6 ou um 3-5. Eu acredito que o Memphis vai se manter ali no oitavo colocado, mas o Portland vai ficar com uma diferença menor do que 4 vitórias em relação ao Memphis. Acho que eles vão ter apenas 3 vitórias a menos ali, ou até 4, 2, mas essa diferença vai ficar menor. E portanto, eu acredito que o Portland vai para esse jogo aí contra a equipe do Memphis, e acredito que se ele for para esse jogo, esse melhor de 2 em que eles precisam vencer 2 para a equipe em cima da equipe do Memphis, eu acredito que eles vão vencer e vão se classificar para os playoffs. Então, aqui com essa mini reviravolta que eu estou prevendo, esses são os times que eu acho que vão se classificar da Conferência Oeste, pessoal. Bom, pessoal, em relação à Conferência Leste, até o 6º lugar, todos os times estão absolutamente garantidos matematicamente. Diferente da Oeste, que assim, se tudo der errado, absolutamente tudo, pode ser que além dos 3 primeiros, os outros, pode ser, se absolutamente tudo der errado, que tenha algumas mudanças significativas, que eu acredito assim cegamente que não vão ter. Na Conferência Leste, os 6 primeiros colocados já não apresentam mais nenhum risco de não se classificarem para os playoffs. Então esses são aqui os times que já estão classificados para os playoffs na Conferência Leste, pessoal. E agora temos a seguinte situação: o Brooklyn e o Orlando, eles estão com o mesmo aproveitamento, eles estão com esse recorde aqui, ó. E o único time ali que eu acredito que tem a chance mesmo é o Wizards, tá? Porque da Conferência Leste eu aposto que também o único que ali pode brigar é o Wizards. E ainda assim vai ter que brigar muito, porque eles estão 6 vitórias atrás de ambos os times, tanto do Brooklyn quanto do Orlando. E os dois times, eles apresentam o mesmo número de vitórias, ou seja, 30. Então é o seguinte, se o Brooklyn fizer apenas nesses 8 jogos, ele, sei lá, fizer 4 vitórias, 3 vitórias, eu vi a agenda deles, essa aqui é a agenda deles, vou mostrar aqui, do Brooklyn, tá? Se nessa agenda eu previ o seguinte, ruim, muito ruim, que eu acho extremamente improvável, vai ser se eles ficarem 2-6. Se eles ficarem 2-6, eles vão ficar com 32 vitórias, obrigando o time do Wizards a já ganhar 4, ou seja, ter 50% ali de vitórias, o que a gente sabe que é bem difícil, é só olhar a campanha deles, tá bem negativa. Se eles ficarem 3-5, que eu já acho um pouco mais provável, aí eles vão obrigar a equipe do Wizards a terem 5 vitórias, e aí eu já acho muito difícil, porque a equipe do Wizards não é uma equipe que apresentou um aproveitamento assim, nem uma qualidade para conseguir esse recorde. E se eles ficarem, a equipe do Brooklyn, 4-4, o que vai acontecer? Aí já era, entendeu? Aí já era, porque aí a equipe do Wizards vai ter que literalmente ganhar 6 jogos e perder apenas 2. Isso eu realmente acredito que seja praticamente impossível. E a mesma coisa para Orlando. A agenda do Orlando está aparecendo aqui. Eu acredito que o mínimo que eles fazem é 2-6 e eu acho cabível eles fazerem um 3-5 e bom um 4-4 nesse tempo, tá?
Então é a mesma situação. A equipe do Wizards no mínimo tem que ficar com 50% de aproveitamento, na minha opinião, que é o que eu acho que vai acontecer, para ela conseguir se classificar. Então eu acredito que ela tem a chance, é a única equipe da Conferência Leste fora dos 8 que tem uma chance de se classificar para os playoffs. Ainda assim, eu acredito que seja difícil, pessoal. Então aqui, ó, esses são os times que eu acredito que vão se classificar da Conferência Oeste, e esses aqui são os times que eu acredito que vão se classificar da Conferência Leste. Lembrando, pessoal, muito do que saiu desse vídeo são suposições que eu fiz. Eu olhei as agendas de cada time e você vê ali que eu até simulei um recorde para os times que tem a sua vaga ameaçada, que é o Memphis, o Brooklyn e o Orlando, baseado no que eu vi na NBA e baseado no seu recorde atual, baseado em todas essas coisas e com os times que eles vão jogar, eu simulei, tá? Eu pensei sobre o que eu acharia que é o provável que aconteça na temporada deles, tá? E a partir disso, eu analisei quais são as chances que eu acho que os times que estão brigando ali por essa 8ª vaga têm de se classificar. Então, por exemplo, eu acho que o Portland vai se classificar na Conferência Oeste, porque eu acho que ele vai conseguir aquele MD2 contra o Memphis e vai vencer. Agora eu acredito que na Conferência Leste, o time que tem chance ali, que é o Wizards, é extremamente improvável que ele consiga. E na Conferência Oeste também, eu citei alguns outros times que têm chance, mas eu acho que é improvável que esses times consigam se classificar. Então, pessoal, aqui é tudo minha opinião, não tem certo, não tem errado. Se você quiser comentar aí, falar sua opinião, eu tô aberto a ouvir, pessoal. Então esse foi o vídeo, rapaziadinha, muito obrigado para quem ficou até aqui. Eu adoro fazer esses vídeos de NBA, pesquisar, olhar os times, olhar recorde, olhar estatística, eu adoro. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esses vídeos são completamente opinativos, baseado no que eu vi, no que eu sei, no que eu vejo, no que eu pesquiso. Não é verdade absoluta, mas de qualquer forma, gostou? Dá aquele like, comenta no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, que praticamente todo dia, se não todo dia, a gente vai ter vídeo de NBA. Eu tô me programando para fazer alguns vídeos também sobre futebol, tá, pessoal? Sobre futebol europeu, futebol brasileiro. E não esquece que eu faço narrações de jogos lá na twitch.tv, tá? twitch.tv/GameWinner__. Lá eu faço narrações de jogos de FIFA 20 e NBA 2K20. Valeu, pessoal. Fui!